Olá, pessoal, bom dia, tudo bem? Espero que todos estejam bem, com saúde. Vim aqui hoje, nesta manhã, falar com vocês, iniciar a primeira disciplina do curso. Sejam todos bem-vindos. Espero que vocês sigam, tá, até o final, que vocês concluam o curso, um curso muito bom, né? A disciplina, gente, ela inicia hoje, tá, dia 25 de fevereiro. E vocês vão estar comigo nessa disciplina até o dia 18 de março, tá? Lembrando que essas aulas serão gravadas, tá? Para que os coleguinhas, né, que não tenham aí acesso à internet o tempo todo, tenham também acesso ao material e tenham, disponibilidade das aulas para que consigam realizar as atividades. A disciplina que eu irei ministrar com vocês é Políticas de Saúde Pública, uma disciplina onde ela aborda a contextualização do nosso Sistema Único de Saúde, tá? Um sistema que a gente utiliza hoje, né, para utilizar os serviços de saúde. Lembrando, tá, que o SUS, que é o nosso Sistema Único de Saúde, ele não existia há alguns anos atrás, tá? Então, o nosso sistema ele é bem novinho, ele surgiu aí logo após a Constituição Federal Brasileira, né, lá regulamentada normalmente pela Lei Orgânica da Saúde, que surgiu em 1990. É claro que eu vou abordar com vocês a aula bem detalhada para que vocês não se percam, tá? A, a imagem aqui é do slide, minha voz vai ficar no fundo para que vocês consigam acompanhar pelo material, tá? Prestem atenção, não viaja na maionese, né? Fica aqui comigo. A gente vai iniciar assim com a contextualização, né, uma questão histórica do SUS, então como que era que funcionava antigamente os serviços de saúde, tá? A gente inicia aqui, gente, então o SUS, antigamente, como eu falei para vocês, ele não existia, tá? Existia-se sim um modelo de saúde, né, dentro aqui do nosso país, é, reconstituindo aqui a história que a gente aprende lá no ensino fundamental, né? O Brasil ele foi descoberto por acaso. Então, quando chegaram ao Brasil, já existiam sim as civilizações aqui, né, indígenas, entre outras raças também, alguns contextos históricos traz. E o modelo de saúde naquela época, né, no Brasil, ele foi constituído pautado na filantropia, né? O que é filantropia? A filantropia, gente, ela é uma forma de instituição que presta os serviços de saúde de forma gratuita, sem ter um retorno financeiro, tá? Então, era bem marcada principalmente pela questão da caridade, ou seja, era chamada de filantropia religiosa, né? Realizada ali por sacerdotes, pessoas religiosas ou pessoas mesmo que prestavam assistência à igreja, tá? Sendo que ainda se encontravam as figuras, claro, né, do pajé, até porque o nosso país ele tem sua civilização a os povos indígenas, né, que constituem o nosso país, que inclusive foram os primeiros povos encontrados aqui. E, é claro, os boticários, tá? Então, são profissionais que realizavam, aliás, que mexiam com questões de fórmulas, medicamentos, perfumarias, né? As principais ações, elas eram feitas pela fiscalização da higiene pública, ainda que não tão amplamente, até porque antigamente não se existia a preocupação com a higiene, né? Então, às vezes, eles não tinham noção de onde descartar os lixos, inclusive as próprias fezes, né? Eram arremessadas muitas das vezes pela janela. Se vocês observarem a imagem desse primeiro slide aqui, né? As ruas eram sujas, animais, insetos, entre outras sujeiras eram encontradas no meio da rua, até porque não se existia essa preocupação. Em 1808 chegou a família real, tá? Então, quando a família real chegou, né, é claro que quando o Brasil foi descoberto aqui, muitas doenças chegaram ao nosso país, né, que não existiam na época.
E com a chegada da família real também iniciou-se, aliás, desculpe, chegou também com eles grandes doenças, né, da Europa que não existiam aqui. E aí, é claro que com a chegada da família real iniciou-se uma preocupação em relação aos serviços de saúde, né? E aí eles iniciou a fundação de Universidade de Medicina do Brasil. E ele melhora, né, um pouco a situação sanitária, sobretudo sobre os portos, perdão. Os portos eram os lugares onde chegavam as embarcações, né? Então os portos eles eram um local muito sujo, não tinham preocupação em relação com a higienização, e aí começou-se a ver principalmente a questão da chegada de embarcações. Porém, né, longe do ideal, a mudança desse paradigma, ou seja, ele só veio iniciar realmente essa grande preocupação com a questão sanitária em 1897, tá, com a criação da Diretoria Geral de Saúde Pública, e em 1903, sobre a coordenação de Oswaldo Cruz, que até então, né, foi nomeado pelo presidente da República, antigamente, nessa época, na verdade, era o Rodrigues Alves. Começa uma campanha de sanitização domiciliar, inclusive, gente, com a destruição de alguns cortiços, remoção da população mais pobre para as periferias, né? Inclusive, hoje nós temos essa cultura, né, de que os bairros periféricos são as pessoas mais pobres, as pessoas que não têm condições, e a gente sabe que não é bem assim, né? Que os bairros periféricos são periféricos e os bairros do centro estão localizados no centro, né? Mas quando a gente leva para o contexto histórico, a gente acaba vendo aí que existe um mito, né, em relação a que as casas, as pessoas que moram nas periferias são pessoas mais pobres. E é claro, né, que essas mudanças, muitas coisas que tentaram ser impostas à força, não sei se vocês chegaram a ver, né, aí no ensino médio, a revolta da vacina, que aconteceu lá em 1904, né, quando Oswaldo Cruz, que era um médico sanitarista, ele impôs a vacina como uma obrigatoriedade. É claro que aí houve vários conflitos, várias mudanças, né? E aí a gente traz um marco histórico, tá? Eu estou tentando priorizar os marcos históricos, principalmente em relação à previdência social dentro do nosso país, tá? Que foi quando eles começaram a se preocupar com a saúde, principalmente dos trabalhadores, tá? Porque quando os trabalhadores eles ficavam doentes, era muito complicado para as empresas, né? Então elas ficavam sem mão de obra e muito complicado para os funcionários que acabavam ficando, né, sem aquele dia de trabalho por motivo de doença. Então, em 1923, eles criaram, tá? Houve a criação das caixas de aposentadoria e pensões. Então, surgiu a chamada Lei Eloy Chaves, e onde ela vai criar essas caixas de aposentadorias e pensões, tá? Em um contexto de rápido processo de industrialização e acelerada urbanização, a lei ela vem apenas para conferir o estatuto legal e as iniciativas que já existiam de organização dos trabalhadores por fábrica. E aí o que acontece, tá, gente? Essa lei, Eloy Chaves, ela veio com o objetivo de ajudar, principalmente, aos trabalhadores, tá? Então, com o processo de industrialização, né, e a urbanização, ela acabou sendo muito acelerada porque as pessoas começaram a migrar, tá, gente? Então a gente chama isso no contexto histórico de êxodo rural. Não sei se chegaram a ouvir também, mas o êxodo rural ela está ligada à migração das pessoas do campo para a cidade. Por quê? Porque começou a surgir indústrias, oportunidades de empregos. Então, por conta disso, houve, né, a criação dessa lei,
onde ela visava garantir a pensão em caso de algum acidente ou até mesmo um afastamento do trabalho por doença. E futuramente, né, até uma aposentadoria. Então, quando eles falam o termo caixas, né, que é criação de caixas de aposentadoria e pensão, surgem as primeiras discussões sobre a necessidade de atender à demanda dos trabalhadores. Então, nasce nesse momento, tá, algumas relações mais complexas entre o setor público e o setor privado, tá, que já persistiram no futuro do Sistema Único de Saúde. Lembrando, gente, que hoje o nosso Sistema Único de Saúde, nós temos também a participação da rede privada. Então, alguns exames, por exemplo, o SUS às vezes não tem certo exame, a gente pode ir numa clínica particular e fazer esse exame, é claro que em complementação ao SUS, tá? Com o passar do tempo, nós também tivemos a criação dos institutos de aposentadoria e pensão, lá por meado de 1932, tá? Esses institutos, eles foram criados no Estado Novo de Getúlio Vargas. Então, os institutos, eles podem ser vistos como uma resposta por parte do Estado às lutas e reivindicações dos trabalhadores no contexto de consolidação dos processos de industrialização e urbanização. Então, o que acontece? Nessa parte aqui, a gente introduz os modelos de saúde como um modelo de assistência médica, né? Um modelo hospitalocêntrico, ou seja, um modelo que é voltado para o hospital, né? Então, para a doença em questão. E aí começam ali a surgir serviços próprios, tá? Principalmente, gente, para compra de serviços no setor privado. Então, as empresas privadas na época, elas tinham, né, uns serviços bem melhores que os serviços públicos. E os trabalhadores, é claro, que contribuíam de alguma forma, né? Nós chamávamos de carteira assinada, inclusive até hoje a gente sabe que tem registro em carteira, contribui, né, de alguma forma para a Previdência Social e para o seu fundo de garantia lá para uma possível aposentadoria. É claro que foi ali surgindo outras mudanças, tá? Após o golpe militar, gente, em 1964, houve um advento que a gente chama de milagre econômico, tá? Então, o governo militar, ele resolveu centralizar os recursos da Previdência, já que com o milagre econômico, mais carteiras de trabalhos foram assinadas. E, como resultado de mais pessoas, eles procuravam os serviços de saúde, tá? Então, quanto mais pessoas trabalhando, mais procura por serviços de saúde e aumentar, no caso, né, a necessidade. Por quê? Porque uma pessoa que trabalha, dependendo das condições que eram impostas a esse trabalho, elas se adoeciam, então elas precisavam de uma assistência de saúde, tá? Então, dessa forma, tá? Em novembro de 1966, todos os institutos que atendiam os trabalhadores do setor privado, eles foram unificados. Então, o que acontece? Surgiu o chamado Instituto Nacional de Previdência Social, tá? Aqui no slide vocês podem ver ele como INPES, tá? A sigla. Ele surgiu, né, na verdade, em 1965, e a criação desse instituto, ele resultou da unificação lá dos institutos de aposentadorias e pensão, tá? Então, dos institutos de aposentadoria e pensão, surgiu ali, resultou, na verdade, né, no INPS. E aí ele traz um contexto do regime autoritário, tá? Que nessa época, não sei se chegaram, né, a questão, a gente aborda muito ainda a questão lá do ensino fundamental, ensino médio. O ano, né, o tempo lá do tempo militar. Então, vencendo ali as resistências da tal unificação por parte das categorias profissionais,
tinham os institutos mais ricos, né, ou seja, pessoas que tinham poder aquisitivo e contribuíam com um valor muito maior. Então, o INPS ele se consolida o componente assistencial com a marcada opção de compra de serviços assistenciais do setor privado. E aí, como que era voltado esse modelo de saúde? Então, a pessoa que trabalhava, que contribuía, ela tinha o acesso aos serviços de saúde na rede privada, tanto ela quanto os seus dependentes, tá? E o modelo era voltado para um modelo hospitalocêntrico, como eu já citei para vocês, né, também, ou seja, voltado para o ambiente hospitalar, para a questão curativista, né, ou seja, para a doença em si. E também para a questão do médico assistencial, ou seja, o médico ali era o profissional, né, em que atendia essa população. Só que, gente, o INPS ele não deu muito certo, né? Então o INPS ele foi criado com o intuito de auxiliar nos serviços privados. Obviamente não deu certo, tá? Por conta de falta, né, de administração. Acabou indo ao fracasso. Em 1977 surgiu o INAMPS. Agora o INAMPS ele veio com uma nova proposta, né? Ele veio com uma proposta diferenciada. O INAMPS surgiu pela pressão das grandes companhias que não queriam que seus funcionários perdessem os dias trabalhados por motivo de doença. Ou seja, o profissional faltar porque estava doente. Mesmo que ele estivesse respaldado, ainda assim a empresa ficava no prejuízo, né? Então, o sistema era mantido tanto... o INAMPS, gente, ele era mantido tanto pelo governo, tá? Quanto pelo empregador. Ou seja, a população que trabalhava, que contribuía, ela estava ali pagando a sua parte para ter acesso aos serviços de saúde. As pessoas que não se encaixavam na categoria exigida, elas tinham que buscar um sistema privado ou até mesmo instituições filantrópicas, tá? Então, se a pessoa não trabalhasse de carteira assinada, né, vamos dizer assim mais vulgarmente para vocês entenderem, ou seja, se elas não contribuíssem, elas não teriam essa facilidade nos acessos aos serviços de saúde. Então, elas tinham duas principais opções. Primeiro, pagar do próprio bolso, né? Então, tirar um dinheiro que provavelmente a pessoa nessa época não tinha. Então, se ela não tinha um trabalho, né? Principalmente um trabalho com registro, ela não ia ter condições de pagar pelos serviços de saúde. E aí tinha a outra opção, que era as instituições filantrópicas, como, por exemplo, as Santas Casas de Misericórdia, tá? E os hospitais universitários também, gente. Já existiam, sim, instituições públicas que prestavam serviços de saúde de forma gratuita, tá? É claro que ela não tinha toda uma estrutura, né, uma composição de profissionais de excelência, assim, completos, né? Por conta das condições que eram impostas ali. O número dessas instituições eram muito pequenas para a grande demanda que tinha na época, tá? Então, eles tiveram ali, principalmente a questão do setor público, eles tiveram a sobrecarga, né? O que mais que eu posso aqui estar falando com vocês? Em 1982, houve a implantação do PAS, tá? O PAS, a sigla em que designa Programa de Ações Integradas de Saúde. Esse programa, ele dava particular ênfase na atenção primária. Gente, o que é atenção primária, né? A atenção primária nada mais é que a primeira base para a população ser atendida. Vamos dar exemplos de uma atenção primária? Nós temos hoje as UBSs, né, que são as unidades básicas de saúde, ou como a gente costuma chamar de postinho. Então, o nosso postinho ali, ele está ali dentro da atenção primária,
tá? Onde ele vem com uma rede ambulatorial pensada principalmente como uma porta de entrada para o sistema. Inclusive hoje no sistema, gente, as UBSs, né, a atenção primária ali, compostas não somente pelas UBSs, mas elas têm que atender uma capacidade de resolver até 80% dos problemas da população, né? Por quê? Porque muitos ali são pacientes podem ser acompanhados, pacientes podem ser encaminhados, pacientes podem passar por alguns programas de prevenção e promoção da saúde. Então, a atenção primária ela é de extrema importância para a entrada do paciente dentro do sistema. Inclusive, até para a gente fazer o nosso cartão do SUS, a gente precisa ir no postinho com aqueles documentos, né? Para a gente poder realizar o cadastro. Mas enfim, voltando aqui. Então, esse programa, né, ele visava a integração das instituições públicas da saúde mantidas pelas diferentes esferas do governo. O que são esferas do governo? Quando eu falo de esferas, eu falo do município. Então, o município, por exemplo, o meu aqui agora é o município de Boa Vista. O de uma outra pessoa que está ouvindo a aula agora pode ser o de Rorainópolis, pode ser o de Bonfim, pode ser de Caracaraí, pode ser de qualquer outro município. Nós temos também a esfera estadual. Então, quando eu falo que a esfera é estadual, eu estou falando do estado, ou seja, do estado de Roraima, tá? E nós temos a esfera federal, ou seja, que representa todo o nosso país, tá? Então, quando eu falo de esfera, eu quero que vocês direcionem para esse entendimento, tá? E ele, é claro, né, funcionava de uma forma em rede regionalizada e hierarquizada. Calma, não precisa se assustar com esses nomes um pouco mais complicados, eu vou explicar tudo bem detalhado para vocês, tá? Em 1986, surgiu, né, a nossa 8ª Conferência Nacional de Saúde. Gente, é claro que existiu outras conferências, tá? Eu não vou abordar aqui porque senão a gente vai passar a noite todinha, o dia todinho falando das conferências, né? Então, é claro que eu destaquei a principal, tá? A 8ª Conferência Nacional de Saúde, ela surgiu em 1986, ela foi realizada, né? Em 1986, e essa conferência, gente, ela teve uma intensa participação social. O que é participação social? Participação da população, né? Então, as pessoas ali, elas puderam participar dessa conferência e é claro que quando a gente consegue participar de algo tão grandioso assim, a gente consegue ter voz para podermos sermos ouvidos. Então, o fim da ditadura militar, ela iniciada, né, lá desde 1964, ela consagrou uma concepção ampliada de saúde e o princípio de saúde como um direito universal, ou seja, todos vão ter direito ao acesso à saúde, tá? Então, todos, independente da raça, da cor, da religião, da etnia, da opção sexual, independente, todos têm direito ao acesso à saúde, tá? E logo, é dever do Estado prestar essa assistência, tá? Que inclusive, gente, ele é o nosso princípio e diretrizes do SUS, tá? Que mais para frente vocês vão ver um pouquinho mais detalhado. Voltando aqui para o slide, depois da 8ª conferência, né, nós tivemos aqui em 1987 o SUDES, tá? O SUDES, gente, ele como é que eu posso dizer, um croquis, né, do SUS. Então, o SUDES é um Sistema Único Descentralizado de Saúde. Ele já veio com o objetivo, né, aliás, com sua diretriz, que é a universalização do atendimento, onde todos têm direito à saúde e é dever do Estado prestar essa assistência, tá? A gente vai ver logo o seguinte: em 1988, a Constituição Federal
brasileira. Então, foi quando surgiu a nossa Constituição, tá? Em 1988. E ela traz dentro da sua Constituição esse projeto de um sistema unificado de saúde, tá? Onde ele traz ali a sua frase de efeito, tá? Que inclusive está incluso lá na seção 2 da Constituição Federal Brasileira, onde ele diz que é direito de todos e dever do Estado. Mas, gente, o SUS, né, hoje, como a gente conhece, o nosso Sistema Único de Saúde, todos os benefícios que ele oferece, ele só veio se concretizar, né, ele só veio se implantar realmente em 1990, tá, quando surgiu as leis orgânicas da saúde. Então, existem duas leis, tá, que é a Lei 8080 e a Lei 8142. Aqui no slide está 41, né? Perdão. Eu vou corrigir e mando certinho para vocês, tá? 8142. Essa lei, gente, essas duas leis, elas são consideradas leis orgânicas da saúde, que são as leis que regem, né, os nossos serviços do nosso Sistema Único de Saúde, tá? A gente vai ter uma aula só para abordar essas leis, porque elas são super importantes, são conteúdos de concurso, tá? É um conteúdo importantíssimo para vocês, inclusive para vocês que almejam estabilidade financeira, né? Ali com concurso público, se Deus quiser. Então, a gente vai ter uma aula só para abordar essa questão das leis orgânicas de saúde, tá? Sem apavoro. Se eu estiver falando muito rápido, gente, depois vocês me comunicam que eu desacelero um pouquinho, tá? Lembrando que eu só estou fazendo um aparato do contexto histórico. Então, desde quando, né, o Brasil foi descoberto até os dias atuais, né, para ser o nosso Sistema Único de Saúde. Então, o SUS, né, surgiu ali, aliás, ele foi implantado, né, com as leis orgânicas da saúde. O SUS ele é um Sistema Único de Saúde do Brasil e é uma grande conquista da sociedade, onde foi criado para promover a justiça social e superar as desigualdades na assistência à saúde da população. Então, o SUS ele é uma política de Estado que amplia os direitos sociais e busca assegurar a cidadania. A origem do SUS remonta a 1988, quando foi assinada a Constituição Federal Brasileira, e ela é vigente até hoje. Então, o sistema que rege os nossos serviços de saúde é o SUS, tá? O nosso Sistema Único de Saúde. E ele traz no artigo 196 da Constituição Federal, que consta, olha lá aquela frasezinha bem repetitiva, mas que vocês jamais podem esquecer, tá? Então, a saúde é o direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos. E também, tá, gente, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. Então, o SUS, ele veio, né, com os seus princípios e diretrizes, como eu já falei para vocês, nós vamos abordar ele em uma aula separada, porque a gente vai falar detalhadamente, com muita calma, sobre cada conceito, tá? Então, resumindo aqui o artigo 196, como eu já disse, é direito de todos ter acesso garantido, gente, aos serviços de saúde e é dever do Estado prestar essa assistência, tá? Lembrando que o SUS, né, que ele é regido principalmente pelas leis orgânicas da saúde, e ele visa na lei, principalmente pela lei 8080, a promoção da saúde, a proteção, né, que a gente chama de prevenção de doença, recuperação e reabilitação do nosso paciente, tá? Lembrando, tá, que quando eu falo de um acesso universal, todos têm direito independente, né, das suas características físicas, raça, etnia, cor, opção sexual e tudo mais, tá?
Então, o acesso é universal e igualitário. É claro que nós vamos respeitar aqui alguns princípios que serão citados na próxima aula, tá? Fico à disposição para qualquer dúvida deste material. Um beijo e tchau, tchau.